Opa, galera, aqui eu do canal Era Matemáticas, né? Era Matemática. Vamos aqui para mais um vídeo de entretenimento, reforço, desafio, aprendizagem, tudo isso. Dia, mês e ano. Então eu chegava mais cedo em sala de aula e colocava as datas, né, o dia, mês e o ano como operações. Muitos alunos aguardavam, que era uma vez por semana, né? Geralmente é uma disciplina por turma. Muitos faziam, perguntavam, ia para a lousa ajudar, porque a ideia era mesmo de reforço. Para que eles lembrassem de alguns entes da matemática. Já sabia qual é o dia, o mês e o ano, então eu ia dirigindo ali o pensamento, né? Então era o que você tem aqui para o dia. Para o dia, nós temos aqui uma coisa simples, que é o determinante de uma matriz de ordem 2, porque você calculou o determinante de uma matriz de ordem 2, simples de calcular. Era assim, você facilitou. Sim, não tinha objetivo de dificultar. Não era isso. Era para relembrar. Não soube fazer, não tem problema, a gente ia para a lousa ajudar. Então aqui você tem, né, a aplicação da regra de Sarros para resolver determinante. Aqui só tem duas diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Era aí que isso significa. Significa o seguinte: na diagonal principal, você obtém o resultado do produto destes valores aqui, né, dos elementos da diagonal, e mantém o resultado com sinal e tudo. Então, 1 vezes 8 é 8, portanto, aqui continua 8. Na diagonal secundária, não, você vai multiplicar, vai inverter o sinal. Então, você tem menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vai trocar o sinal, vai inverter o sinal. Então, aqui vai dar menos 2, vai ficar mais 2. É isso. Coisa simples, ela não tinha que ficar complicando para os jovens, né? Senão, né, muitos não faziam. Então, o nosso dia, o dia aqui em questão, é o dia 10 de um mês que a gente já vai calcular, certo? Legal, né? Não? Não é legal? Tem certeza que não é legal? Vai, é legal, vai. E aqui era que você tem. Era também, você facilitou bastante aqui no mês, né? Eu vou copiar aqui, ó, eu tenho log na base x de quê? De 64, que é 6. Ou seja, x elevado a 6 vai dar 64. Vou fazer aqui na frente. Vou fazer embaixo, vai. X elevado a alguém. X elevado a alguém, ou seja, a base elevado a 6, que é o logaritmo, vai ser igual ao logaritmando. Então, base, que é maior do que zero, diferente de 1, tá? O logaritmando ou antilogaritmo tem que ser positivo, e aqui é o logaritmo. Então, qual é o valor de x que elevado a 6 vai dar 64? É 2. É 2, era. Por que 2 era? Bom, aí é fácil, né? Olha só, eu vou ter 2 elevado a 6, e 2 elevado a 6 é 64. E como é que você resolve assim, tudo de repente, né? Então, o mês aqui é o mês 2, que é o valor de x que a gente quer, certo? Mas e se eu não pensar assim direto? Sim, pensa, isso aqui é uma igualdade. Para manter a igualdade, o x tem que ser 2. 2 elevado a 6 vai dar 64. Lembra que vai dobrando? Mas me lembra aí, olha, você decompõe em fatores primos. Por 2 dá o quê? 32, metade. Metade de 32, 16. Metade de 16, 8. Metade de 8 era quanto que era? 4. Metade de 4 é 2 e metade de 2 é 1. Lembra? Aí você tem o quê? 2, que é a básica que aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pega aqui, né? Isso aqui igual, ó. Vai ficar o quê? No lugar ali vai ser x elevado a 6 igual a 2 elevado a 6. Olha lá. Aqui são iguais, né? Se isto aqui é 6 e 6, para essa igualdade existir,
tem que ser o x valendo 2. Certo? Ficar igual aqui. Pronto. Está resolvido o exercício, que é o que nós fizemos aqui. Claro que você vai direto, né? Você não vai fazer todos os passos. Sim. Bom, Era, o que é que nós temos aqui no nosso... nosso ano aqui tem uma integral definida. Esse é o símbolo de integral. Definida por quê, Era? É definida porque é dado no intervalo. Isso aqui é um símbolo de somatório de grandezas variáveis. Nós temos as integrais indefinida e definida, ou antiderivada, que são as indefinidas também. Tá certo? Ou as primitivas. Tá ok? Então é o seguinte. A gente tem aqui um intervalo que vai de ln de 1. Ó, ln de 1 é zero. Ln de 1, como assim é zero? Olha, ln de 1 é o log de 1 na base e. Esta é a relação, certo? E como é que se resolve isso? Ó, base elevado a ln de 1 tem que dar quanto? 1. Lembra? Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Para esse cara aqui dar 1, isso aqui só pode ser zero. E elevado a zero é 1. Entendi. Aqui, 2022, perfeito? Dx, que é 1 dx, né? 1 dx. Aí a gente integra, a integral de 1 é uma constante, é só acrescentar a variável, era isso, a variável é x, tá x aqui, né? Lembrar que a gente está integrando algo que foi derivado. E aqui do lado você coloca um símbolo para representar o intervalo, que eu vou colocar exatamente, 2022, que eu vou colocar exatamente a ideia do colchete, né? Esse símbolo aí que é uma parte do colchete, tá ok? Mas você pode usar um outro símbolo, que é só colocar o traço na vertical. O que você não pode fazer é colocar aí o símbolo de integral, porque você já integrou. Então você vai pegar esse extremo superior do intervalo e vai substituir na função, que é 2022, que é x, né? X, então substitui no lugar de x, menos o limite inferior do intervalo, o extremo inferior, que é zero, então vai ficar zero, e isso aqui vai dar só 2022. Você facilitou. Lembrar que isso aqui é colocado para alunos que já passaram ou estão passando naquele semestre por integrais definida, por exemplo. Certo? Senão eu não poderia fazer, né? Uma pessoa que nunca viu integral e eu vou fazer isto aqui, ela não vai entender nada, né? Pelo menos a maioria, né? Não vai entender, vai ficar boiando. Então não posso fazer isso com os alunos. Não, isso é sacanagem, né? Então tem que depender do curso para eu saber qual é a operação que eu tenho que colocar. Então, finalmente, isso aqui vai ser o dia 10 do mês 2, colocar 02, do ano de 2022. Certo? Se eu não me engano aqui, claro, hoje é quinta-feira. Tá certo? Tá bom? Então, era essa a ideia de colaborar, de reforçar, rever, reaprender alguns entes da matemática. Tá bom? Aquele abraço e eu torço para a sua aprendizagem.